Mas eu queria que você falasse um pouco para mim sobre o empreendedorismo na tua visão de empreendedora, né? Não como psicóloga só. Uhum. Eu penso que a experiência foi bastante importante, sabe, Everton? Ali aqueles primeiros meses, né? O primeiro ano, você está ali sabendo que a faculdade foi só o início do conhecimento, que você precisa continuar buscando desesperadamente por conhecimento. Então, principalmente quando você vai para o campo, essa responsabilidade ela dimensiona muito, né? São pessoas que estão confiando no seu trabalho e estão trazendo ali questões que às vezes ela nunca abriu para ninguém, né? Uhum. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Então, naquele primeiro ano, eu estava meio que tateando, assim, sabe? É, tentando entender que tipo de público que eu realmente ia atender, né? Por exemplo, no início da faculdade, eu dizia altamente, em alta voz na sala de aula, que eu não atenderia criança, né? E hoje eu amo atender criança. Então, as coisas foram acontecendo assim de uma forma muito natural, mas eu fui ficando muito atenta ao que tipo de público também, né? Que tipo de pacientes eu estava tendo, o que era essa procura, por que essa procura, o que que tinha também na minha personalidade que atraía esse tipo de pessoas para o consultório, né? Porque o psicólogo ele não faz marketing de si, né? Ele é uma pessoa que vem, que vai falando para outra, e isso vai acontecendo e você vai trilhando esse caminho. Mas eu procurei ficar muito atenta, né? A que tipo de pessoas me procuravam, que tipo de material eu preciso ter nesse consultório, se aquele lugar, né? Por exemplo, o primeiro consultório que eu tive, ele não tinha elevador, ele era no primeiro, você né, deve lembrar, ele era no primeiro andar de um prédio, mas ele tinha uma escada. Então eu vi que não seria possível continuar, por exemplo, porque eu precisava de um acesso, né, para todo tipo de pessoa que precisasse de atendimento psicológico. Então, e naturalmente as coisas foram acontecendo até que eu acabei sendo convidada por uma pessoa que é muito especial na minha vida, muito especial, a ficar, entrar no lugar dela numa empresa quando ela estava se aposentando. E aí eu entro para essa empresa e aí eu me mudo para um lugar com uma estrutura muito maior, assim, mais adequada, né? E aí estou aqui esses últimos 2 anos, continuando muito atenta à demanda de cada momento, sabe? Porque quando eu vou para campo, nós estávamos dentro de um padrão de vida na normalidade, não sei se era muito, mas, né? E aí vem a pandemia, né? Eu tinha um mês que eu estava no consultório novo, a pandemia chegou. Então, foi um momento assim bastante difícil. E eu vou te dizer uma coisa, eu penso que a questão do empreendedorismo, ela está muito ligada ao autoconhecimento. Você precisa muito, o teu caminho ele perpassa por isso, né? Você vai precisar desse autoconhecimento porque você vai ter momentos ali que você vai ter dúvidas, que vão aparecer situações que não estão sobre o teu controle, como foi a questão da pandemia, a gente não sabia, né? Nós fechamos aqui um dia, a gente não sabia quando ia abrir de novo, quando ia atender, se ia atender, né? E aí vem a questão dos atendimentos online e tudo, enfim. Mas eu vi o quanto era importante essa questão do autoconhecimento. Então, eu penso que todo aquele que busca empreender, seja em qualquer área, ele precisa buscar esse autoconhecimento para ele saber da sua capacidade de lidar com as adversidades e de conseguir continuar no seu propósito, Eu vejo sabe? assim também. O empreendedorismo eu vejo como uma realização de um sonho.
E aí, assim, para você conseguir realizar um sonho, para você conseguir superar esses obstáculos, você tem que ter um querer muito grande, né? A gente conversou muitas vezes sobre o meu querer, né? Até onde que o teu querer te leva, né? E aí, porque quando você empreende, aí não precisa ser psicólogo, dentista, advogado. Quando você empreende, a palavra empreender já significa isso, é estudar, é você ter resiliência, porque os obstáculos eles acontecem para todo profissional. E o que difere um profissional bom, um profissional de sucesso, de resultado, é justamente essa resiliência de sobrepor as dificuldades, sobrepor os obstáculos que acontecem no dia a dia. É uma dificuldade atrás da outra e você precisa estar se reinventando, né? Ninguém se preparou para uma pandemia, né? E afetou todo mundo, não foi um profissional de uma determinada área, né? É verdade. Eu penso que essa questão, Everton, ela vai acontecer também no caminho, sabe? Porque se eu entrar numa dinâmica de esperar estar pronta, eu não começo, Sim. entende? Então, eu penso que isso se dá, né, essa resiliência, essa vontade que nos move, ela vai sendo construída nesse caminho também, sabe? E não que nós não vamos ter momentos em que eventualmente podemos passar por um abatimento, por um momento de opa, o que está acontecendo aqui, né? Não é essa a questão, não posso, eu tenho que ser forte, eu tenho que. Não, você precisa aprender a lidar. Porque se a gente entra numa coisa de muito eu sou uma super mulher, eu posso, eu. Não, a gente precisa. Olha, sim, eu tenho vontade, eu quero, eu vou correr atrás disso, eu vou pagar o preço, aquilo que for necessário, mas se o dia mal chegar, eu também vou saber lidar com ele. E isso vai se dar na construção nesse caminho, sabe? Eu concordo com você, porque a gente vai se fazendo todos os dias, a gente vai se construindo. Empreender é uma selva, né? A gente tem que estar todos os dias se renovando, né? E aí, uma das coisas que eu acho muito interessante na tua história, e eu acho assim que precisa ser dita, que é uma motivação a mais para. Eu tenho conversado muito com jovens e, e sobre essas dificuldades. E aí você, como acadêmica, né, você tem uma experiência enorme em serviços sociais, esse serviço de atendimento, é uma cantora excepcional, né, que eu sou fã, inclusive, mas você é um exemplo disso aí, né, porque a galera desiste quando está difícil, você fez uma faculdade agora, ah, dá para se dizer recente, já numa fase de maturidade que muita gente desiste, muita gente já não acredita, muita gente acha que não, sei lá, que não vai conseguir porque é difícil. E aí, hoje você dá na cara dessas pessoas porque teve uma graduação superior acadêmico recentemente, né, nos últimos 10 anos, trabalha com aquilo que você se propôs a fazer, vive disso e para conseguir um horário na sua agenda hoje já não está mais a mesma coisa que era no passado, né? Já é uma dificuldade daquelas, né? Você sabe que eu, por quase 30 anos aí, né, da minha vida, eu me dediquei a uma outra área, né? Então, a minha vida sempre foi voltada para uma outra área. Então, quando eu chego ali aos 50 anos, eu tenho esse desejo, sabe, Everton? Mas a própria experiência do trabalho, muitas vezes eu era procurada por pessoas que julgavam estar com algum problema de ordem espiritual e não era, era de ordem emocional, psíquica.
E um dia eu disse, olha, eu vou atrás desse negócio para ver o que vai acontecer. Um dia eu recebi um convite para ir a Curitiba, através de um evento que eu havia ido ministrar uma palestra. E eu fui a Curitiba e, curiosamente, eu fui para levar uma série de palestras para psicólogos, né? E eu falei, opa, o que é isso? O que está acontecendo aqui, né? E aí eu me apaixonei, porque aí tinha uma outra psicóloga lá, eu não era psicóloga, né? Mas tinha uma psicóloga dando uma palestra e eu me apaixonei ali pela psicologia. Eu disse, é isso aí que eu quero. E aí eu entrei para a faculdade com 50 anos, terminei aos 55, estou com 58 e muito feliz, realizada, porque eu amo o que eu faço. Eu amo quando eu abro essa porta, eu estou aqui no consultório e entra alguém que eu posso olhar no olho e acolher. Então, eu hoje posso te dizer que vale a pena a gente insistir nos sonhos da gente, sim, como você disse, e seguir em frente, sabe? Porque não há impossíveis, né? Não há impossíveis. Então, não é tarde. Eu vejo, às vezes, pessoas de 30 e poucos anos, como que eu vou começar uma faculdade? Eu falo, olha, eu comecei com 50. Eu não sabia nem como que ia ser quando eu terminasse, eu ia ter dente na boca para atender as pessoas. Eu brinco, né? Eu digo, olha, eu não sabia nem como que ia ser isso. E olha, eu tô aqui, tá sendo assim uma experiência tão incrível. Então, eu quero incentivar, né, as pessoas que estão aí nos ouvindo, que têm esse propósito, que têm essa vontade, que enfrentem, que vão em frente, sim, porque as coisas podem dar muito certo. Eu acho que é isso. Eu não poderia, ah, eu acho que eu não me sentiria bem se eu terminasse aqui o nosso trabalho sem eu dizer da admiração que eu tenho por toda essa tua história. Eu acho uma coisa maravilhosa, eu acho uma coisa sensacional isso aí, porque é, Obrigada. as pessoas desistem, né? A maioria das pessoas, é comprovado isso aí cientificamente, a maioria das pessoas não fracassam, elas desistem. A grande maioria das pessoas não fracassam, elas desistem. E, infelizmente, as pessoas que não têm sucesso, que não alcançam seus objetivos, não realizam seus sonhos, não é porque falharam, porque fracassaram. A maioria ainda é desistente, né? Então eu queria falar sobre isso, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo precisa ficar sabendo. Que uma pessoa que tem um desejo ardente dentro do coração consegue realizar coisas que para muita gente parece impossível, e esse possível e impossível depende muito também da própria percepção, né? E eu penso que isso precisa arder dentro da gente, sabe? Isso precisa, realmente, a gente precisa saber bem o que a gente quer, né? Eu tive momentos, Everton, ali na faculdade, de verdade, que eu pensava, gente, será que eu vou dar conta de tudo isso, né? Porque, por exemplo, nós tivemos por 3 anos aulas aos sábados, né? Das 8 da manhã às 5:30 da tarde, por 3 anos. Então, eu pensava, né? Daqui a pouco eu tenho um neto, como é que eu vou fazer? Então, às vezes eu tinha questionamentos ali, eu dizia, não, eu tô focada no diploma, eu tô mirando naquele diploma e não, vai ter que dar, né? Então, essa certeza mesmo, né? E sair do plano da vontade, sabe, Everton? Sair do plano da vontade e ir para o objetivo. Olha só. Eu preciso sair desse lugar da vontade. Ah, eu tenho tanta vontade. Ai, como eu gostaria. Não, eu preciso ter um objetivo. Segunda-feira eu vou Eu preciso começar. criar esse objetivo. Segunda-feira eu Hã? vou começar. E a partir do ano que vem vai ser É, diferente. exatamente. Então, não, eu preciso ter aquele objetivo, não é isso aqui? Então, o que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer? Não é para trilhar esse caminho, para concretizar isso aqui. Muitas vezes eu não tenho muitas ferramentas naquele momento para começar da maneira que eu gostaria, mas comece com o que você tem na sua mão, Sim. não é? Eu me lembro assim eu tinha toda uma questão financeira, a faculdade não é barata, né?
Tinha toda uma questão financeira em torno, assim, como que eu ia assumir isso, né? E aí eu fiz ali o primeiro ano, assim, na força mesmo da vontade. Quando chegou em outubro, eu fiz o Enem. Eu consegui passar no Enem com 680 pontos e consegui 75% de financiamento do FIES e fiz minha faculdade. Olha aí. Entende? Então, assim, eu não tinha aquela condição naquele momento. Mas eu sabia que eu podia, de alguma maneira, eu podia buscar aquele recurso. E eu fiz isso. Então eu fui, fiz aquela prova, achei que não ia dar em nada, a redação me salvou, preciso dizer isso, né? E Deus foi muito bom comigo. E a redação, o que caiu na redação foi justamente o que a gente estava estudando naquele período na faculdade, então, né? E aí eu pude concluir a faculdade. Mas tinha barreira financeira, tinha, enfim, tinham tantos impedimentos que, né, eu poderia ali colocar, mas eu vou dizer para você que realmente eu mirei naquele diploma e falei, não, eu preciso e vamos embora. Olha, E tamo isso é aí. empreendedorismo, né? Eu agradeço mesmo de coração. Foi um prazer ter você aqui e eu espero que a gente possa conversar mais vezes. Um abraço, hein? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu respeito, né? Eu vejo que é, é muito sincero e eu fico muito feliz com isso. Me coloco à sua disposição. Sempre que você precisar ou sempre que você quiser, eu estou por aqui e a gente pode aí falar sobre outras coisas se você quiser. Muito obrigada pelo carinho, parabéns pelo projeto. Obrigado. Eu penso que isso pode realmente ajudar muitas pessoas, trazer informação, trazer pessoas falando das suas experiências, né? Porque quando a gente olha para a vida do outro e a gente vê que aquilo foi possível, a gente para e pensa, olha, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também posso, Com né? certeza. Era mais ou menos isso quando eu estava ali na faculdade, que eu vi uma matéria muito difícil, como estatística, por exemplo, eu pensava, meu Deus, agora eu não passo. Aí eu pensava assim, mas outras pessoas passaram por aqui e passaram, então eu também vou Com passar. certeza. É mais ou menos isso. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.